Marcos capítulo 10. Levantando-se Jesus, partiu dali para os termos da Judeia e para além do Jordão, e do novo as multidões se reuniram em torno dele, e tornou a ensiná-las como tinha por costume. 2. Então se aproximaram dele alguns fariseus e, para o experimentarem, lhe perguntaram: é lícito a um homem repudiar sua mulher? 3. Ele, porém, respondeu-lhes: que vos ordenou Moisés? 4. Replicaram eles: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar a mulher. 5. Disse-lhes Jesus: pela dureza dos vossos corações ele vos deixou escrito esse mandamento. 6. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. 7. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se à grave sua mulher. 8. E serão os dois uma só carne, assim já não são mais dois, mas uma só carne. 9. Porquanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. 10. Em casa os discípulos interrogarão-no de novo sobre isso. 11. Ao que lhes respondeu: qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério contra ela. 12. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. 13. Então lhe traziam algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos o repreenderam. 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E ele, 16. E, tomando-as nos seus braços, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. 17. Ora, ao sair para se pôr a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. 19. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém defraudarás, honra teu pai e a tua mãe. E 20. Ele, porém, lhe replicou: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem seguir-me. 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. 23. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. 24. E os discípulos se maravilharam destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. 25. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. 26. Com isso eles ficaram sobremaneira maravilhados, dizendo entre si: quem pode então ser salvo? 27. Jesus, fixando os olhos neles, respondeu: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. 28. Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. 29. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãs, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. 30. Que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães e filhos, e campos com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. 31. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. 3:2. Ora, estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus, e adiante deles, eles se maravilhavam e os seguiam atemorizados.
De novo tomou consigo os 12 e começou a contar-lhes as coisas que lhe haviam de sobrevir. 33, dizendo: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à grave morte e o entregarão aos gentios. 34, e hão de escarnecê-lo, e cuspir nele, e açoitá-lo, e matá-lo, e depois de 3 dias ressurgirá. 35. Nisso aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. 36. Ele, pois, lhes perguntou: Que quereis que eu vos faça? 37. Responderam-lhe: Concede-nos que na tua glória nos sentemos um agrave tua direita e outro agrave tua esquerda. 38. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu bebo e ser batizados no batismo em que eu sou batizado. 39. E lhe responderam: Podemos. Mas Jesus lhes disse: O cálice que eu bebo, haveis de bebê-lo, e no batismo em que eu sou batizado, haveis de ser batizados. 40. Mas o sentar-se agrave minha direita, ou agrave minha esquerda, não me pertence concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. 41. E ouvindo isso, os 10 começaram a indignar-se contra Tiago e João. 42. Então Jesus chamou-os para junto de si, e lhes disse: A sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. 43. Mas entre vós não será assim. Antes, se qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. 44. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. 45. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. 46. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. 47. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. 49. Parou, pois, Jesus, e disse: Chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levantai-te, ele te chama. 50. Nisto, lançando de-se a sua capa de um salto, se levantou e foi ter com Jesus. 51. Perguntou-lhe o cego: Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu veja. 52. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho.